tinha uma caveira gigante, assim, ó. Nossa, Com o dedo assim pra mim, e assim. você não viu Com antes. os olhos gigantes, com um sorrisão assim, ó. E assim pra mim, assim, ó. Quando eu olhei, falei, você, desgraçado! Foi você Esse daí que realmente não disse. tem graça. Nossa, sem a graça! Acabou com o meu psicológico, assim, mexeu comigo. Eu fiquei, pastores, parece que não tem nada a ver, mas aquilo ali trouxe uma influência sobre mim. Sim, Eu fiquei meio perdida em algo que eu já sabia fazer. deu E as pessoas confusão. falavam assim, ah lá, tá vendo? Não tem nada a ver. Gente, é sobre frequência espiritual. Pai do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Rony? É isso mesmo, estou muito feliz de te encontrar mais uma vez nessa mesa. Tenho certeza que tudo que será impartido aqui nessa mesa será direto para o seu coração. Então fique ligado e eu tenho certeza que você será muito abençoado. E antes da gente iniciar esse vídeo, quero pedir algo para vocês. Primeiramente, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Você clica aqui embaixo, aqui, ó, nesse botão, você vai estar nos ajudando bastante a alavancar mais e mais esse podcast e trazer esses conteúdos relevantes e alcançar o coração das pessoas. E também é importante você deixar aqui a sua curtida. Custa nada, só você clicar aqui nesse joinha, que também você vai estar colaborando com esse projeto para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Vale a pena lembrar também que quando você aciona o sininho, o YouTube ele envia para você as notificações para quando a gente soltar um vídeo novo e você ficar por dentro daquilo que está saindo de novo nesse canal. Quando você aciona, vai para você diretamente. E outra coisa também que eu gostaria muito que você fizesse essa conexão conosco é através do seu comentário, da sua opinião, do seu feedback, aquilo que você está achando, o seu testemunho, o seu pedido de oração. Deixa aqui no comentário, a gente vai ler e responder vocês, a gente vai apresentar sua causa, a gente vai apresentar sua família em oração, e eu tenho certeza que o Senhor, ele tem propósito nisso. Então não deixa de deixar o seu comentário, não deixa de deixar o seu testemunho, e principalmente fala pra gente da onde você tá vendo, qual é a sua cidade, qual é o seu nome, pra gente ter uma dimensão da onde esse podcast está chegando. E nós queremos muito que você conecte com a gente aí, e a gente fica cada vez mais unidos nesse propósito. Hoje, quero divulgar um livro muito especial aqui, né, Darf? Que é Resgatada do Abismo ao Paraíso. Cara, esse livro aqui, você já conhece, é da pastora Ellen Cristiano. E ela tem um testemunho maravilhoso, ela tem um testemunho impactante. E ela colocou tudo aqui nesse livro. Então, se você já assistiu esse episódio com ela aqui no podcast e você gostou sobre o assunto, quando você lê esse livro, você vai ver detalhes que não estão no podcast, que não cabem em um ambiente podcast, mas cabem em um ambiente de livro. E você vai ter acesso a isso. Então, se você quiser adquirir esse livro, conhecer mais sobre a história dela, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode adquirir. Então, corre lá, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai uma ferramenta para você guerrear na batalha espiritual. Você que gosta, você que necessita, chama a gente vai te mostrar o caminho para você adquirir este livro, né, Dar? Isso mesmo. Bora pra vinheta? Preparados? Apertem os cintos e bora pra vinheta. Estamos com a convidada mais especial. Ela que é pastora, terapeuta e mentora. É com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui a nossa grande pastora, Ellen Cristiano. Olá! Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, shalom, shalom. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, com pastores Michael, pastor Rony e toda essa equipe, e podendo aqui compartilhar mais um pouco das nossas experiências aqui no GJ Cast, queridos. É uma honra, viu, queridos? A honra é toda nossa. Estava conversando aqui nos bastidores, a gente sabe, há uma conexão do céu aqui. A Amém. gente, por mais que a gente tem pouco tempo que a gente que se conhece, parece que a gente já se conhece há muito É tempo, mas é o verdade. Senhor, né? Unindo propósito, realizando pontes, colocando conexões para que o reino seja expandido.
No último episódio, teve uma repercussão muito grande, foi maravilhoso. Você contou muito sua história, as suas experiências. Tivemos ali uma passagem ali sobre uma pincelada sobre o inferno. E não deu tempo de falar sobre algumas experiências. Então, nós trouxemos ela de novo aqui para que ela possa contar de forma completa tudo aquilo que o Senhor tem feito e fez na vida dela. E eu gostaria de perguntar sobre a pincelada que você deu sobre o inferno. A gente contou lá alguns andares, mas existem mais alguns detalhes lá que você precisa falar, que você precisa alertar, pastor? Na verdade, não vou entrar em todos, Sim, mas eu gostaria de só alertar as pessoas nessa geração que algumas pessoas até polemizaram dizendo, ah, não, mas não tem ninguém no inferno, de fato. Mas quando nós trouxemos sobre essa experiência, quando o Espírito Santo me permitiu viver, foi justamente para alertar as pessoas que futuramente, após a condenação, este lugar estará realmente reservado para aqueles que decidiram fazer a vontade de Satanás. sim. Então, nós temos aí oportunidade de andar na luz e andar no caminho estreito que é Cristo. Porém, as escolhas são nossas. E essa experiência dos andares do inferno não é porque hoje pessoas estão lá, mas é que futuramente está reservado juntamente com o lago de fogo para aqueles que estarão com o anticristo, a besta, o falso profeta, enfim. Então, eu gostaria de estar frisando aqui, Claro. pastores, para que as pessoas não fiquem confusas, porque tem algumas pessoas que ficam confusas, né? Sim. Então, cada anda, inclusive essa experiência está aqui nesse livro, tá? Resgatada que o pastor Rony apresentou, resgatada, tá? Do abismo ao paraíso. Nós estamos aqui com esse livro aqui, que conta tudo detalhadamente. E eu não vou dar um spoiler aqui no podcast, porque nós vamos abordar outra área. Mas, queridos, é o que eu gosto muito de falar sobre o sétimo andar, porque cada andar era o andar que tinha torturas para pessoas que ali estavam fazendo a vontade das trevas. Cada andar tinha uma punição. E ali tinha andar dos ladrões, dos roubadores, dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos, enfim, sucessivamente assim. Mas eu gosto de frisar muito, pastor Maico, sobre o sétimo andar, que me chamou muito a atenção quando a voz falou comigo assim, ó, esse andar é dos crentes. Meu Deus. E quando falou para mim, eu falei, crentes desviados, são os desviados? A voz falou, não, os que estão dentro da igreja achando que vão ter tempo de mudar, Meu estão Deus. brincando com a palavra do Eterno. Forte. Então, assim, e esse andar tinha maior número de torturas, que eu não consigo nem descrever de tantas que tinha. Era um andar muito amplo e tinha, assim, N níveis de torturas e ferramentas de torturas. Então, gente, vem nos mostrando que Deus não nos obriga a servi-lo, mas Verdade. Ele nos chama a uma vida de diferença, de renúncia. Uau. Né? Nós precisamos de renunciar a nós mesmos para que nós possamos ter direito. Eu acho tão interessante as pessoas elas não querem servir o dono da casa, mas querem morar na casa. Uhum. É isso Mais ou mesmo. menos isso aí. Sabe? Não, todo mundo que você perguntar, o cidadão vai dizer: não, eu vou para o céu. Onde você vai? Vou para o céu. Entende? Mas como que vai? Porque você não tem nada com o dono, você não tem amizade com o dono, você não tem, sabe? Você não se importa com o dono, você não quer nada com o dono, você vira as costas para o dono e depois quer chegar lá e bater na porta e entrar? Meu Deus. Só porque eu tenho um conceito de que eu sou bonzinho? Então, é uma reflexão para as nossas vidas, porque Deus ele não nos obriga a nada. Quantas pessoas elas vêm dizendo assim: "Ah, mas Deus não é, ele é bom, ele é amor, ele não julga ninguém". De fato, ele não julga, agora não julga, mas vai ter o grande dia do julgamento. Vai ter o Sim. grande dia de julgamento. E nesse grande dia, as nossas obras vão estar colocadas, as obras vão estar colocadas ali para que tenha um julgamento. E aí nós vamos ver de fato qual que foi a nossa plantação, Meu qual foi a Deus. nossa escolha. Sim. Então é É isso. hoje. Hoje é o momento de nós revermos,
né, os nossos passos, as nossas atitudes, revermos aí a nossa conduta como filhos de Deus, porque o filho, ele sabe se portar como filho, o bastardo, ele quer ser oportunista. Então, nós temos aí uma gama de pessoas que usam o título de crente, mas são bastardos, querem só as gorduras, são oportunistas. Então, é isso que a nossa fala aqui hoje traz aí uma chamada de atenção sobre esse sétimo andar aí do inferno, porque não foi à toa que o Espírito Santo me trouxe essa experiência, porque eu sempre fui muito terrível, né? Como todos aqui já ouviram, né, do meu testemunho. Então, eu sempre fui muito terrível. Então, o Espírito Santo me trouxe uma realidade que, de fato, não é sobre ruindade de Deus, mas é sobre justiça. Certo, errado, sabe? Eu escolho e as minhas escolhas vão me levar para lugares que, de fato, são aí similares a essas escolhas. Verdade. Então, o Espírito Santo ele trouxe para mim, me deu. Eu fiquei muito em choque quando eu tive essa experiência. Eu fiquei umas 2 semanas aí, meio que fiquei como o Daniel quando teve a experiência da visão. Eu fiquei meio que em choque, eu tive, né, mal-estar, diarreia. O meu corpo sentiu, porque o lugar que eu fui foi muito pesado. E aí pôde trazer uma reflexão profunda para mim, não de medo, sabe? Porque hoje em dia, queridos, eu falo muito, a minha vida com o Senhor não é sobre medo, é sobre amor. Sim. Nós não podemos servir o Senhor por medo, mas precisamos de servi-lo por amor, porque é alguém que fez tudo e continua fazendo por nós. Verdade. Só que, por mais que o Senhor nos ama, tem as nossas escolhas que vai nos afastar dele. E não só aqui, mas também no grande dia. Então, nós temos que ter essa consciência. Esse andar para os crentes são pessoas que precisam de se reconectar à palavra de Deus e levar a palavra de Deus a sério. E que às vezes também se perde no caminho, né? Se perde no Né, caminho. tá no caminho correto de seguir a palavra, mas por algum motivo se desvia. E eu lembro muito também que você falou sobre o quinto andar, né, Sim, que era dos feiticeiros. sim. Cara, e aquilo ali Marcou, né? marcou bastante, né? E a família GJ Cash comentou bastante aí nos comentários e que a gente precisamos entender que às vezes, pastor, alguns crentes se enquadram aí, né? Exato. Em obras de feitiçaria, mesmo estando na igreja, tem possibilidade de um crente, por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando, né? Aquela oração contrária, né? Você fez isso comigo, mas Deus vai te matar. Isso Nossa. pode ser uma feitiçaria também? Gente, A é Bíblia uma fala sobre isso, né? feitiçaria, é uma feitiçaria. Inclusive, nós temos aí até algumas músicas, né? Que Verdade. falam dessas, com músicas vingativas, né? Nós temos aí umas canções assim, e tem muito, né? Crente e feiticeiro. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que está no nosso coração. É muito possível. Eu sofri muito com crentes dessa forma, porque são pessoas que professam a fé em Cristo, mas as suas ações é das trevas. Então, é incoerente. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós olhamos para Gálatas para falar dos frutos, para nós analisarmos os frutos, nós temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que eu sou de Deus, porque ser de Deus não é ter uma roupa, né, falar bonito ou pregar bonito, mas eu sou de Deus, então eu tenho que ser coerente com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu sou manso, humilde de coração, a Bíblia diz que eu perdoo, né? A Bíblia diz que eu amo o próximo, a Bíblia diz que eu não sou egoísta, né? Que eu não vou querer apenas a minha vontade, mas eu vou entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, e ainda que isso hoje doa em mim, porque muitas das vezes aquilo que dói em mim hoje é para tratar o meu interior. O meu caráter. Mas as pessoas elas estão tão acostumadas em um evangelho que faz a sua vontade, né?
o evangelho que faz a sua vontade, que elas começam a entrar em uma linha perigosa. Sim, A linha verdade. mistura, faz uma miscigenação de cristianismo com misticismo. Isto. Com misticismo. Então, por quê? Aí eu sou cristão, mas eu vou subir para o monte para orar para Deus tratar, colocar ela na enfermidade, no leito de enfermidade. Meu Deus. Isso é misticismo. Sabe? Ô, gente, engraçado que até mandaram mensagem lá no direct lá, auxiliar lá do Ministério Resgate, falou, pastora, estão pedindo para ver se a senhora ensina o que aprendeu lá atrás no ocultismo, paga o valor que a senhora quiser. Meu Meu Deus. Deus, gente. Gente, isso é loucura. A gente tem uma turma aí que precisa de se voltar ao início de tudo. O evangelho não é mamão com açúcar. O evangelho não é mamão com açúcar. O evangelho é boas novas, porém tem um preço. Há um preço. Então, peraí, quando ela falou para mim, isso não foi uma vez só. Meu esposo ficava assim, meu Deus, amor, olha isso. Eu falei, gente, mas isso vem para nós também, justamente para provar o que está no nosso coração. De fato, se as palavras que você está professando, está ligado, está conectado de verdade, está entrelaçado com aquilo que você é. Porque tem pessoas que falam bonito, mas não é aquilo. Por trás dos bastidores, são pessoas que são místicas. E como o pastor falou, são feiticeiros. Então, nós temos pessoas que, nós temos exemplo aí. Não falando dos nossos colegas, porque hoje eu sou uma terapeuta cristã que atua na área da tricotomia. O que é isso? O alinhamento do espírito, alma e corpo. Porque tudo começou em Deus. Tudo começou em espírito. Uhum. Porque quando Deus faz Adão, ele ainda continua sendo um barro, sem vida. Mas a partir do momento que o Criador sopra, nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Aquele ser passou a ter o Espírito de Deus e passou a ter vida, passou a ter as emoções, que é a alma. Então, não adianta nós queremos aqui fazer as coisas só no físico ou só no espiritual, desconsiderando a parte emocional. Então, nós precisamos de alinhar. Então, eu atuo nessa área para trazer alinhamento para as pessoas, destravar, para nós acharmos aonde está, pastor Rony. Porque tem pessoas que estão com problema financeiro e ela está achando que é algo espiritual. Ah, é devorador. Mas quando nós vamos para uma análise, uma anamnese, né, um mapeamento, como eu chamo muito, a gente descobre que aquela pessoa é uma pessoa que não tem administração. Não tem demônio, né? É a Não falta tem, de falta de administração. Eu ganho 1.000 e gasto 1.500. Então, eu não tenho administração, então vou pôr a culpa no Satanás, mas não é o Satanás, sou eu mesmo. Verdade. Né? Então, Isso é uma raiz, isso é uma raiz adâmica, né? Ah, Desde o pois primeiro é. homem, né? A mulher que tu me deste. Pois Ele é, colocou a culpa em tudo, até em Deus. Mas não exatamente. assume. Exatamente. Então, eu trago para as pessoas, justamente, dentro da tricotomia, o que é espiritual, o que é das emoções. Né? Se eu estou com uma enfermidade aqui, ela vem de qual campo? Ela é espiritual de fato ou ela é emocional? Ou ela é física? É um trauma que eu tive no físico e, de verdade, eu vou ter aqui uma repercussão no meu corpo. Né? Então, eu trago isso. Então, as pessoas precisam entender que quando a gente entra nesse campo, nós temos aqui muitos colegas que são cristãos, mas estão trabalhando dentro da terapia integrativa, gente. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia é a bússola para as nossas vidas. Porém, essa terapia integrativa, ela tem aqui muitos métodos que vai falar de tratamento dentro, né, da medicina terapeuta, dentro da medicina integrativa, da terapia integrativa, porém, tem raízes místicas. Aí é o problema. Aí é o problema. Então, é crente feiticeiro. Gente, isso aí é real. Ah, não, mas você é radical. Não, eu preciso entender aquilo que eu estou tratando, de onde vem, como que eu vou utilizar aquele método. Nós não podemos fazer as coisas porque está sendo modismo. Ou porque te apresentou um lado que vai dar resultado. Peraí, Satanás também apresenta resultado. E, no entanto, é Satanás. Verdade. Sabe? Ele apresenta resultado. Eu vi ele curando pessoas, HIV. E aí?
Só que ele colocou em outro lugar um câncer. Então, nós não podemos ter os olhos fechados nesse século, porque o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12 sobre o quê? A mente de Cristo, sabe? Não a mente desse mundo. Nós temos que ter cuidado. Podemos ser terapeutas, podemos ser psicólogos, podemos ser pessoas da área, especialistas para tratar emoções, mas precisamos de saber de onde vêm os métodos. Isso. Como é utilizado esses métodos? Aí começamos a olhar, eu tive uma experiência há pouco tempo no quarto de hotel, uma querida lá querendo fazer reiki na minha testa. Você está entendendo? Aí, olha só, porque eu estava com uma alergia por muito excesso de ar-condicionado. Não, vou fazer um reiki. Eu falei, peraí, só que eu conheço a raiz. Ela achou que eu estava sendo radical. Eu falei, ô, meu amor, Reiki, o que é? Não conheço. é um método que eles utilizam para tratar, por exemplo, para alinhar as energias e para tratar, por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade. Então, eles usam ali o poder dos cristais. E você tá É ligado? um mantra, traz um método ali. E você tá ligado a qual a religião? Tá ligado não, tá ligado ao misticismo dentro do budismo. Tá ligado ao budismo, tá? Entendi. O reiki tá ligado ao budismo, a acupuntura tá ligado ao budismo, a constelação tá ligado ao budismo. Então, se eu vou fazer um método que o Deus não é o Senhor, opa, Uma coisa... você está entendendo? Então, a gente, mesa radiônica, nós temos aí as crenças do taoísmo que está dentro do budismo. Então, E tudo isso tem um impacto espiritual muito grande, né? muito grande, porque aí as pessoas vão falar: ah, mas eu tinha uma disfunção no meu corpo, no meu intestino, aí melhorou. Ok, gente, aparentemente vai trazer uma melhoria, porém, mais tarde você vai ter problemas piores, porque vai introduzir o espiritual. E aí é sutil, é sutil, é sutil. Meu Porque Deus. nesse século o adversário ele não vai trabalhar assim, ó, eu vou fazer uma mandinga para você. Não, ele vai trabalhar de forma com que está avançando a ciência, a tecnologia, a inteligência humana, os acessos que nós temos hoje, está extraordinariamente avançado. Só que Satanás não é burro. Ele acompanha, até mais que muitos crentes. Porque ele estuda tudo, ele está atento a tudo, e os crentes não estudam. Aí ficam lá achando, ah, não, mas aquilo ali é um método para tratar, por exemplo, uma enxaqueca. Sim. Para tratar uma enxaqueca. Alguém disse para mim, vamos fazer uma acupuntura, fazer um agulhamento para tratar enxaqueca. Sai fora, querido. Eu tenho uma árvore que está lá em Ezequiel 47, que dá frutos 12 meses, por 12 meses, e dá folha, e a folha é remédio para curar as nações. Você precisa de alguma coisa mais? Você precisa enfiar a agulha na sua cabeça em pontos estratégicos, sendo que você pode pedir o Senhor para mandar o anjo com a folha. Eu vivi essa experiência e eu comi da folha e eu fiquei curada, e para a glória de Deus, porque se você acredita que enfiando a agulha em pontos estratégicos ali, está dentro da ciência, né, da medicina integrativa, vai te trazer um resultado, você pode acreditar que Deus vai mandar o anjo com a folha e você comer, você ficar curado. E sem ter invasão de contaminação no seu corpo. Porque a partir do momento que enfiou aquelas agulhas, ali tem o campo espiritual. É lógico que as pessoas que atuam, os especialistas nessa área, eles vão falar que não tem nada a ver, porque eles não conhecem o mundo espiritual. Eles não conhecem esse lado. Eles estão sendo marionetes, né? Guiados. Eles vão falar, não, não tem nada a ver, gente, isso é um estudo científico. Sim, em partes é um estudo científico, mas tem o lado espiritual que Satanás é sutil. Então, ele introduz e acessa o ser humano. Então, o ser humano hoje fica livre, por exemplo, de uma enxaqueca, mas ele começa a ter perturbações, ansiedades, perturbações noturnas, mente conturbada, e ele começa a ter outros tipos de comportamento, de manifestações no seu corpo, que aí é que a pessoa fica naquele ciclo. Aí ela vai lá, volta para fazer mais sessões.
mais sessões. E nessas sessões ele vai ficando cada vez mais acorrentado, aprisionado, até essa pessoa não conseguir ter total contato, conexão com Deus. Meu Deus. Aí vamos vivendo um povo religioso, sem profundidade com o Espírito de Deus, porque não consegue mais ser sensíveis, porque foram contaminados. E, pastora, Isso é feitiçaria. isso é muito, muito interessante, porque quando nós somos cristãos, a gente tem que entender que as escrituras é a luz que nos direciona para o caminho que é Cristo, né? Sim. E nós temos um caso assim na Bíblia, né? A gente vê que Deus, ele abomina e ele traz para Saul, né, um atestado de rejeição por conta disso, de consultar uma necromante, né? De sair Exatamente. fora daquilo que era para ele estar perguntando para Deus, ele está perguntando para talvez terceiros que vão, que nem no caso dele, né? Vão consultar os mortos, vão consultar tudo aquilo que não seja a palavra e que não seja a direção de Deus. Sim, E posso se enquadrar aí, né? E a gente sim, viu o resultado de Saul. Uma sim, rejeição de para sempre. sim. E E é um caso muito sério. é como o pastor está falando, e é isso, aí a palavra está dizendo tudo. Aí algumas pessoas gostam de usar os textos que Daniel, ele era, né, tratava a parte da medicina, né? Então, assim, nós temos o caso da homeopatia, né? A homeopatia hoje é utilizada dentro do âmbito espiritual, tá? Acho que é Allan Kardec, tá? Os kardecistas. Só que a medicina, a homeopatia, a medicina homeopata, ela surgiu de um médico alemão, me parece que é Samuel Hendrik, Erik, alguma coisa assim. É um alemão. Ele não teve resultado através da medicina, ele era médico, ele não teve o resultado que ele precisava dentro da medicina, né, de uma cura, e ele começou a estudar as ervas, as plantas. E Deus deixou as plantas. Deus deixou, é tanto que é algo que os indígenas usam muito. Só que nós temos que entender, se você pega uma planta que Deus fez e utiliza e faz efusões, utiliza essa aqui é benefício para tal área, essa é benefício para tal área, Claro. e eu fui em casa e fiz ali uma efusão para tomar. Ótimo, gente, excelente. O problema é quem faz as efusões. Se injeta ali espiritualidade. Né? A partir do momento que eu estou fazendo aquela infusão e eu estou pedindo o Espírito Santo, utiliza essas ervas para curar, para trazer, né, resultado para essa pessoa, ok, qual é o Espírito que está ali sendo impetrado ali? O Espírito Santo. Agora, quando eu tenho uma crença pagã, eu vou invocar espíritos que não é do mesmo o Espírito Santo. Então, eles vão trazer um peso espiritual, mas voltado para as trevas. Isso. Né? Então, isso é perigoso, por isso que a gente tem que saber as raízes. Então, esse médico, ele pesquisou as ervas, as plantas, e ele começou a tratar com essas plantas. E deu certo. Ele começou a ter resultado e criou a homeopatia. Então, daí, né, esse médico alemão trouxe a homeopatia. Quando a homeopatia chega no Brasil, Allan Kardec, parece que é Allan Kardec mesmo, que começou a trabalhar com essas efusões, viu que era boas através dos estudos desse doutor, e começou a utilizar. Levou para o campo espiritual, aonde que hoje a gente tem que tomar cuidado em utilizar a homeopatia, porque tem infiltração de espíritos que foi manuseado pelas mãos de Allan Kardec. Então, gente, olha só, a raiz não tinha nada de espiritual. Se descobriu a homeopatia, ao passar dos anos, chegou no Brasil. O nosso Brasil é maravilhoso para fazer miscigenação, né, gente? Tudo que é estranho vem, infiltra e pega. Meu Deus. Tudo pega. Infelizmente. Tudo que é cultura. Quando você chega em Israel, eles não mudaram a cultura até os dias de hoje. Eles mantêm raiz. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é miscigenação. Entra tudo. Falou que é bom, o povo pega. Eu falo que a falta da cultura é terrível. A falta do conhecimento é terrível, porque pega tudo.
e não descobre, não sabe de onde é a raiz, e aí fala, é cultura, vamos fazer também. Deu certo para fulano, vamos fazer. Nem tudo que dá certo para o outro, nós temos que fazer. Apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, nem tudo me convém. Deu certo lá? Tudo bem, vamos buscar as raízes. Porque senão nós viramos o quê? Crentes místicos. Místicos. Então, aí veio a homeopatia, utilizou dessa forma, Allan Kardec utilizou dessa forma, com a introdução dos espíritos, segundo ele, de luz. E está tudo certo, o povo, então, está utilizando a homeopatia com infiltração de espíritos de luz, que, na verdade, são demônios. Até essa parte, disfarçar. Então, pesquisem, procurem saber. Eu vou utilizar a homeopatia, eu primeiro vou consultar o Espírito Santo. Se aquilo ali eu posso utilizar, aquilo ali está contaminado. Então, meu querido, se você não tem certeza, vai direto com a homeopatia do céu. Usa a folha da árvore que cura as nações. Eita, glória. Você também, né, iniciou falando que teve a experiência lá no submundo, mas também teve uma experiência no paraíso, no céu. Como foi essa experiência e o que você se recorda dessa experiência? Eu acho que todo cristão queria ter. Nossa, meu Como Deus. foi? Eu tive várias, tá, pastor? Eita, Eu glória. tive algumas. Eu sempre fui muito sedenta. Até deixando aqui, né, uma dica para o pessoal: quem quer muito de Deus tem que buscar muito, né? Quem quer muito de Deus tem que mergulhar. Inclusive, posso falar um pouquinho, Pode, pastor? claro. Com licença. Esse livro aqui, gente, tá? Isso. Dependência, os 4 níveis do rio de Deus. Vai Eita, falar de glória. Ezequiel 47. Vai mostrar em qual nível que você está mergulhado na presença de Deus. Você está no nível no tornozelo, no joelho, nos ombros ou mergulhado, Sim. sabe? Então, ele vai falar sobre isso. Então, e vale a pena adquirir porque ele está sensacional, viu? Então, eu falo muito sobre essa verdade, porque é uma verdade. Se você quer viver o espiritual, busque. Se você quer mais de Deus, mergulhe. Sabe? Porque se você não mergulhar, você não vai achar. Não vai achar. Se nós vivermos aqui no raso, então nós vamos ter comedida. E Deus quer derramar sem medida. Deus quer derramar sem medida. Se vivermos no raso, vamos viver com medida. Então, as minhas experiências que eu vivi, não é porque eu sou boa, é porque eu mergulhei muito e Cristo derramou. Então, eu vivi muitas experiências. Uma das últimas que eu vivi experiências de acordar com o beijo do Espírito Santo, Eita, pastor. glória. Eu dormindo e eu senti o beijinho, um pai beijando, aquela forma gostosa. Sabe quando o pai vai lá e pegar a menina ali para dar um beijo no rosto, carinho, fala: Oi, filha, acorda para nosso momento de oração. Quando eu abri os olhos assim, pastor Rony, Meu pastor Deus. Maico, pessoal, de repente eu já vi aquela presença assim. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Teve uma experiência que eu tive, né, com o céu. Eu estava nesse mergulho também, porque eu acho muito importante você, de tempo em tempo, se separar para buscar a presença do Sim, Senhor de claro. um nível mais profundo. Jesus sempre se separava. Jesus sempre se separava. Ele estava na multidão ali, mas sempre ele se ausentava da multidão para ter ali aquele momento com o Pai. E nós precisamos dessa realidade. Não viver somente uma vida religiosa de orar só em determinados horários, pedindo e acabou. Nós temos que ter esse momento de comunhão. Eu estava ali no meu quarto, no quarto da minha filha até, com a janela aberta e olhando para o céu e adorando o Senhor. Naquela adoração, eu de repente comecei a ver quando o céu mudou, Meu Deus. a dimensão mudou. A dimensão mudou. O céu muito azul, de repente abriu-se o céu. E quando abriu, eu vi as nuvens todas brancas, elas já não estavam mais azul. Gente, eu estava acordada, eu olhando aqui na janela, abriu a dimensão. A dimensão abriu. Quando abriu aquela dimensão, de repente eu vi do lado direito, ao lado direito e ao lado esquerdo, corredores de anjos Meu Deus. tocando saxofone. Gente, coisa mais linda. E aqueles anjos, pensa em um corredor infinito. Pensa, pastores, um corredor infinito, sem fim, sem começo, sem fim, tanto direito e esquerdo. E ali aqueles anjos de branquinho, o saxofone dourado, aquela coisa, cores que não existem na Terra, tá, gente? Uma coisa extraordinária. E de repente, aqueles anjos tocavam ali, pastores,
saxofone. Meu Deus. Trombetas, né? Trombetas. É que esse instrumento assim, com aquele barulho, e tocava, e na hora que eu vi aquilo, eu comecei a me alegrar. Eu falei, gente, só que eu entendi no meu espírito que alguém já vinha ali. Alguém já vinha, gente. De repente veio no cenário um rei no cavalo. Meu Deus. Nossa, meu Deus, um rei no cavalo. Mas ele não veio em forma de rei, ele veio em forma de homem. Eu consegui ver o rosto, aquele rosto, aquele semblante, coisa mais linda. E ele vinha, pastores, o cabelo dele assim, ó, ele vinha cavalgando, e o cabelo dele flutuava. E o cabelo flutuava, e eu via, e o sorriso dele era um sorriso. Ele olhava assim para mim. Sabe quando a pessoa está vindo flutuando? Ele vinha no cavalo branco, o cabelo dele fazia isso aqui, ele aquele sorriso firme para mim, mas ao mesmo tempo doce, profundo. E ele continuava vindo, mas ele não chegava até mim. Ele não chegava até mim. E ele foi vindo, e eu vendo aquilo, e eu chorando, e eu, sabe, falando assim, como que ele é bonito. E eu falava no meu espírito, mas o Senhor está muito grande. Ele estava imenso, ele estava gigante. Ele estava gigante. Aí veio no meu espírito a resposta assim, porque, filha, esse é o meu corpo de glória. Eita, glória. Esse é o meu corpo glorificado. Sabe? Então, assim, por essas experiências, por essa comunhão, vale a pena. Porque, assim, aqui na Terra a gente vive muito raso. As coisas que tem aqui não se compara às coisas celestes da Cidade Santa, da nossa morada, não se compara. Por mais que seja bonito, que seja glamuroso, não se compara. E esse cenário, ele vinha como se estivesse em minha direção, só que ele não chegava até mim. A distância continuava. Ele vinha, mas ele era um processo que ele vinha cavalgando, mas não chegava. E aí ele cavalgava, cavalgava, cavalgava e vinha flutuante. E os anjos tocando, a entrada triunfal. Meu Deus, Eita, muito, glória. muito forte. Após esse cenário, abriu uma outra dimensão ao lado. A dimensão ao lado eu vi muitos seres de branquinho que olhava para um palácio. Tinha alguém lá extraordinário, tinha um rei lá. Eita, glória. E esses seres estavam ali prostrados ali naquele palácio, olhando para o palácio. E alguém que estava lá, eu comecei, pastor Rony, a falar assim, quem está aí? Cheguei perto e assim, sabe? Eu daqui da minha janela, eu fazia isso aqui, gente, tentando ver, tentando avistar lá. Meu Deus, as colunas daquele palácio eram puro ouro. Uau. O palácio inteiro de ouro. Uau. Gente, ouro puro. O palácio inteiro de ouro. Pensa numa dimensão que todos os maiores prédios aqui na Terra eu nunca vi. Os maiores edifícios, eu nunca vi uma estrutura como aquela. Nunca vi, gente, eu nunca vi, sem exagero. Uma estrutura extraordinária, monstruosa. Pode, acho que tem que ter palavras aqui nesse nosso vocabulário para tentar descrever tanta. Aquilo. Sabe? Era uma estrutura monstruosa, era uma cidade, o palácio ele era em forma de uma cidade. E eu via naquele trono um ser assentado, só que detalhe, abaixei aqui por algumas vezes e eu tentei avistar a cabeça. Quem é que estava naquele trono? Meu Deus. E eu consegui ver só da cintura para baixo. As vestes grandona e uma cadeira gigante. Eu não consegui ver daqui para cima. E eu falei, meu Deus. No meu espírito eu entendi que era o rei. Glória. Que é o rei, sabe? E aí, de repente, a dimensão mudou para cá de novo. Abriu-se uma nova dimensão do meu próximo lado. Quando eu olhei, eu já vi que eu tentei, falei, eu quero passar para ir nesse palácio, porque eu vou chegar de perto e eu vou avistar tudo em pé, olhando, e o meu espírito indo. Meu Deus. Sabe, o meu espírito indo nessas dimensões. E quando do meu próximo lado aqui, que estava o lado à esquerda, que eu tentei dar mais um passo para olhar quem estava sentado, eu vi o rio. O rio me impediu de passar. Para ir para o palácio, eu teria que nadar. Tá? Para entrar naquele palácio, eu teria que mergulhar naquele rio. Uau. Mais tarde veio a dependência dos rios de Deus. O mergulho no rio. Se você mergulhar, você vai conseguir ver mais o profundo. Sabe? Quando eu vi aquele rio, queridos, o rio, pastores,
Era mistura de água verde com água azul, mas cristalina. Uau. Eu não sei te falar que é azul, nem sei te falar que é verde. É uma Meu mistura. Deus. Coisa mais perfeita. E quando eu vi aquele rio amplo, é como se fosse um lago amplo também, sem fim. Tudo é infinito. Tudo é infinito. É tanto que eu olhava, era assim, tipo como uma baixada, não via começo e nem fim. Infinito. E ali, de repente, quando eu olhei aquele rio, eu via todos os bichos lá dentro. Os animais. Eu via os animais, eu via leão, eu via serpente, eu via Meu tudo, Deus. nada, tudo juntos. E dentro de mim, aquela voz dizia assim: pode entrar. Todos mansos. Apocalipse fala disso, Uhum. gente. Coisa mais linda. Quando eu mergulhei, eu entrei e aqueles bichos vinham, leão brincando. Gente, parece ser loucura, parece ser algo né, que a gente está criando, mas foi muito real. Eu tive um arrebatamento de sentido, sabe? Porque os arrebatamentos que eu tenho, pastores, a maioria deles são de sentido. Sim. E ali, quando eu entrei, mergulhei e eu vi uma comunhão muito grande com aqueles animais, por mais que pareciam ser animais ferozes que nós conhecemos, mas havia uma comunhão muito grande com aqueles animais. E eu consegui ter conforto dentro daquela água. Eu mergulhava e aqueles bichos vindo. Foi quando eu consegui atravessar. Quando eu consegui atravessar, fechou Meu a Deus. dimensão. Aí E não. eu fiquei chorosa. Eu falei, ai, Deus. E foi um período que eu fiquei muito em comunhão. Foi difícil voltar para a Terra. Porque, assim, eu tive muitas experiências com o Espírito Santo, com os anjos, com o Senhor Jesus. Eu só não conseguia avistar o nosso Deus. Eu não conseguia avistar. Mas quando foi para eu sair daquela consagração, daquele propósito, para conviver com os homens, eu não estava conseguindo mais, sabe? Porque o ser humano ele é muito materialista, ele é muito deixa a mesquinharia fazer parte, a energia é baixa, sabe? Fica no campo baixo. E nós precisamos elevar. As crenças místicas vai falar de elevação de mentalidade. Não é isso? Vai falar de elevação de consciência. Mas tudo isso, queridos, está dentro da Bíblia. Não é, o inimigo ele só copia. Está dentro da Bíblia. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar que nós temos que ter a mente de Cristo, é mente do alto, para pensar nas coisas do alto, é justamente elevação da mente, elevação da consciência. Porque se a gente ficar nível terra, a gente fica pobre espiritualmente. A gente fica mesquinho. Nós ficamos brigando por pouca coisa, nós ficamos brigando por bobagem, nós ficamos, sabe, perdendo a plenitude por competições. E isso é energia baixa, mente baixa. Então, quando o apóstolo Paulo nos ensina a termos mente de Cristo, é para nos evoluirmos, porque tem algo muito maior para nós experimentarmos e desfrutarmos. É forte. E, pastora, você falou que trabalhei nessa área, né? A gente sabemos que o homem é tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Qual desses três que sofre mais ataque maligno e espiritual? Na verdade, qual desses três sofre mais ataque maligno espiritual? Na verdade, é a alma. Uau. É a alma, que são as emoções. Porque o adversário não tem como ele bater no espírito, porque o espírito vem de Deus em nós, Sim. sabe? Na carne é só um compartimento para nos conduzir, sabe? E a alma, ele ataca, ele bate na alma, porque a alma produz comportamento. Se ele acerta a alma, tá? Que está ligado ao nosso coração e à nossa mente, ele consegue conduzir toda a matéria. Uau. E isso traz para nós uma reflexão para que nós podemos entender que a gente precisamos fechar as brechas, né, pastor? Exato. E as brechas, elas dão acesso ao inimigo à nossa vida. E eu queria te perguntar, qual que foi a maior dificuldade que você teve nessa jornada sobre batalha espiritual, mundo espiritual? Se já aconteceu uma coisa com você que quase te paralisou, que te fez falar assim, ah não, eu vou voltar. Eu vou só fechar aqui antes e eu vou responder a sua pergunta. É por isso, gente, que todas as vezes que o inimigo vai colocar uma pessoa
Por exemplo, uma pessoa que está aí com a vida sentimental mal resolvida, ela conhece uma pessoa e cria expectativa. Se essa pessoa ela está andando pela vista e não pela direção de Deus, porque quando eu ando pela vista, eu olho uma pessoa e eu faço uma medição pelo que eu entendo. Então, quando eu faço uma medição pelo que eu entendo, eu vou achar que aquela pessoa é meu número, né? Uma pessoa é bacana, uma pessoa é uma pessoa que traz para mim aquilo que eu preciso, é o meu perfil. Então, é uma medição pelo que eu entendo, não pelo que Deus está me direcionando. Quando essa pessoa passa a relacionar, o que o adversário vai fazer? O adversário vai manifestar para que aquela outra pessoa tenha comportamentos Meu Deus. para ferir as emoções. Então, eu conheci a pessoa no campo físico. Mas aí essa pessoa não é um enviado de Deus. Então, tem uma manifestação espiritual que vai fazer aquela pessoa ter comportamentos para ferir a minha Meu alma. Deus. Ferir na minha alma paralisa o meu físico, me leva para caminhos de morte. Meu Deus. Entendeu? E o meu espiritual fica totalmente desconectado de Deus. Eu falo de Deus, mas eu já não tenho mais conexão, porque eu estou presa na matéria, dependendo das emoções. Isso é forte. Muito forte. Meu Deus. Eu trago alinhamento, a pessoa precisa se encontrar e a pessoa precisa de voltar à essência, como nós falamos aí, né? Voltar ao jardim para viver uma conexão com o dono do jardim, com o Deus Criador. Mas dentro da sua pergunta agora, eu vou falar e Porque a gente somos líderes espirituais e a gente sofre os ataques mais intensos do que uma pessoa Isso. normal, né, pastor? Isso. E às vezes, por a gente estar, né, num cargo mais elevado, a Bíblia fala quanto mais dado, mais é cobrado. A gente Sim. sabe que quanto mais a gente eleva a nossa capacidade intelectual bíblica e do espiritual, a gente sabe que os ataques também sobem de nível. E Exatamente. existem ataques que quase nos param. É. Quanto maior a patente que você recebe, maior o adversário que vai vir te confrontar, Isso. vai vir te atacar, né? Eu não quero ser arrogante, né? E não me interpretem mal. Eu nunca tive pensamento de parar, tá? Glória a Deus. Nunca tive. Porque Cristo forjou em mim de uma forma, ele me pegou pelo, né? Botou um anzol no nariz e um freio na boca e falou, vem cá, vou te ensinar. Então, Cristo ensinou muito bem ensinado, forjou em mim de uma forma que eu nunca quis parar a minha vida com Cristo, mas eu quis parar ministerialmente, tá? Então, assim, ministerialmente eu quis parar, porque, de fato, cuidar de pessoas que são problemáticas. E quando eu falo problemáticas, não é um problema físico ou emocional, é problemática no nível de consciência. Tem pessoas que a mente é fechada, é um problema. Essa pessoa, ela consegue dar mais lugar para o negativo, para te confrontar, para te massacrar, do que parar e entender que você está ali para ajudá-la, né? Então, eu fui muito espezinhada, muito massacrada, mas, por outro lado, você lembra de Cristo, você lembra dos apóstolos, você lembra do contexto bíblico, e é isso mesmo. Vai ter perseguição, vai ter pancadaria, Tem como e fugir. como, né, o pastor falou, quanto maior é o nível, maior né, já não vai se usar mais uma escopeta, vai usar um canhão para te acertar, né? Então, eu nunca tive pensamento de parar minha vida com Cristo, mas tive pensamento de mudar a rota, Sim, claro. de não ficar naquele ministério, porque nós precisamos de analisar se aquilo ali está de fato sendo a vontade de Deus. Mas dentro da pergunta do pastor Michael, como que eu fiz? Eu procurei entender quem eu era em Cristo Jesus. Porque quando você busca entender quem é você em Cristo Jesus e qual é o seu papel nessa terra, você vai ter os ataques e você vai entender que é isso aí. O ataque ou ele é para te ensinar, o ataque ou ele é para te subir de nível, o ataque ou ele é para revelar algo que Deus quer trazer para essa geração. Glória a Deus. Então, eu comecei a entender dentro desses 3 princípios,
e comecei a vestir essa roupa, entendendo, peraí, se o ataque ele é porque eu preciso de ser tratada, me deixa entender qual é o ponto que eu estou dando espaço e fechar essa porta para que o ataque ele não venha com tanta força. Se ele é propósito, me dê uma roupagem nova para suportar e não me atingir em nível para me matar, sabe? Eu já vivi ataques de muitas traições ministerial, de perder tudo e meus filhos ficarem comendo fubá suado. Meu Deus. Perdi apartamento, perdi casa, perdi lote de igreja, perdi tudo. E quem atacou estava andando de carrão. Ainda passou, jogou água na gente, em mim e minha filha. Passou na lama, na poça d'água e... Plau! Na época eu quis botar fogo no cidadão. Mas depois que eles falou, eu te chamei não para ser Pedro, eu te chamei para ser... para me Mansa, né? ter em vida, na sua vida, para ser a minha representação na Terra. Então, esses ataques, eles vêm com maior frequência porque você é inimigo das trevas. Quando você posiciona, você é inimigo das trevas. Mas e como se blindar? Como se blindar? Tem armas de ataque e armas de defesa. Está tudo lá em Efésios. Sim. Efésios 6 em diante. Tem armas de ataque e armas de defesa. Então, eu entendo que para nós nos blindarmos, nós precisamos de quê? Alinhamento com a palavra. É isso. Se você alinha a palavra vai te dar toda a ferramenta, toda a munição, tudo que você precisa para blindar. E você entender quem você é em Cristo. Então, você vai falar para o inimigo, aqui não. Essa parte eu entendo que você vai me confrontar. Mas aqui tem ferramenta de defesa. É isso. Então, você não vai me acessar. Então, está dentro da sua resposta, conseguiu responder, querido? Com certeza. Então, é bem isso. Não, nunca tive essa de, vou largar Jesus ou parar. De forma alguma. Jesus é tudo. É o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Então, não tem essa conversa. Nunca passou pela minha mente. Agora, deixar certos ministérios, sim. Porque aí você vai refletir. De fato, será que esse ministério é de Deus para esse tempo? Para a minha vida? Então, nós precisamos de ter essa flexibilidade para entender se estamos no lugar certo. Se não estivermos, muda a rota. Sabe? Não tem nada a ver. Peço o Espírito Santo para ti. É tanto que o Senhor mudou a minha rota. Eu estava pastoreando, foi por 14 anos, e o Senhor falou, agora eu vou te colocar em missões. Sim. Você agora vai escrever livros, você agora vai mentorar, você agora vai ir para os povos, vai ser missionária, você agora vai ser palestrante. E está tudo bem. Foi difícil essa transição. Porque quem é pastor pega amor e ele, para sair daquele âmbito ali, daquele ambiente, ele vai sofrer, porque são vidas. Mas está tudo bem, é nós entendermos, aprendermos a blindar, porque as trevas ela não vai parar. E outra coisa, né, que eu acredito que é bem complexo, que é a nossa família. Se a família não estiver alinhada no mesmo propósito que você, então eles vão ser atacados. É o que acontece muito com muitos líderes. É. A família não está na mesma visão, não está alinhada ao mesmo propósito, e aí não te ataca, mas ataca um dos seus para tentar te parar. Te abalar, né? Como fizeram, né, que aconteceu com a minha filha, e nós passamos por um processo, agora eu não vou falar porque você ia testemunho para outra hora, passamos por um processo onde ela foi muito atacada e pensamos ali que a gente não ia suportar, mas Deus continuou reinando e a última palavra veio de Deus. Glória a Deus. E continua sendo, mas vieram dores, só que Jesus transforma a maldição em bênção. Ah, glória a Deus. E eu tô lembrando aqui de uma experiência que você começou a contar pra gente aqui nos bastidores. Eu gostaria muito que você contasse aqui da experiência que o próprio Lucifer se materializou e te fez propostas. Como é que foi essa experiência? Foi marcante? Meu Deus. Conta um pouquinho pra gente com detalhes aí. Eu acredito que existem coisas que nós falamos, né? E com o passar do tempo, aquilo ali manifesta. É. Porque o mundo espiritual, ele é manifestado por verbalização e ação, né? Toda ação, toda verbalização, aqui na Terra, movimenta o mundo espiritual. E no último podcast que eu estive aqui com vocês, que foi uma alegria também estar aqui com você daquela vez, nós falamos sobre nomes, né? Sobre o significado de nomes, Exatamente. sobre o peso de nomes.
E vocês até comentaram sobre. Não, uma pessoa não vai colocar um nome de Satanás, Lucifer, Judas. E quando eu vivi essa experiência há pouco tempo, foi quando? Foi em julho que eu vivi essa experiência. Eu me lembrei, conversando com você, falei, preciso de falar com os meninos, com os pastores. Gente, eu encontrei o Lucifer. Eu encontrei o Lúcifer. Gente, foi muito forte. Eu fui no presídio, né, para levar os pertences ali para um ente querido meu. E, de repente, me atendeu, entreguei a carteira, entreguei o documento, atendeu um rapaz muito bonito, muito alto, parecia que tinha 1,90 m, estilo ali aqueles indianos, né, com a pele muito bonita, o cabelo muito pretinho, muito bonito, e ele me olhava firme nos olhos, e naquele momento ele pegou a minha carteira e perguntou, falou dos nomes ali, e me perguntou assim, qual que é o número, né, do Infopem da pessoa. E eu parei um momento, eu estava muito conturbada, com a minha mente muito turbada. Falei, nossa, eu me esqueci do número. Mas antes disso, ele tinha me falado do nome, do meu nome, e eu perguntei para ele, e o seu nome? Aí ele falou, é Lúcifer. Falou, hã? Meu O Deus. quê? Aí eu comecei a rir, Jesus. eu fiz justamente isso. Eu lá, falei, não, você tá brincando, né? Isso aqui é comédia para Meu mim. Deus. Eu tô até precisando, porque eu tô passando uma fase muito difícil. Então, assim, rir é muito bom. Falei para ele, peraí, Lúcifer, ele falou assim, Lúcifer, bem sério para mim. Bem sério, bem sisudo. Eu falei, mas peraí, gente, que brincadeira é essa? Lúcifer, por que Lúcifer? Falei, que mãe, me desculpa, viu? Me desculpa, mas que mãe louca é essa de colocar nome no filho de Lúcifer? Meu Gente, Deus. até lembrando aqui, tem uma cidade ali, parece que é no Pernambuco, que é a cidade do Exu. Meu Deus. Eu, numa dessas viagens aí, eu descobri, eu fiquei, gente, quem mora lá, cidade do Exu, meu pai, imagina a carga ali É, espiritual. é. Mas ele pegou e falou assim: não, Lúcifer. Eu falei assim: não, que loucura dessa mãe colocar esse nome em você? Como assim? Aí ele me mostrou o crachá lá, né, de agente penitenciário, Lúcifer Hitler. Eu falei: Meu meu Deus. Deus, a Nossa. Não tinha uma atmosfera junção melhor, né? mudou-se, ó, o ambiente. Na hora eu comecei a pensar: peraí, gente, será que eu tô tendo uma visão? Será que eu fui Meu transportada de Deus. dimensão? O que é isso? Eu comecei a ficar. Aí ele pegou e falou comigo, me pediu o número, né, do Infopem da pessoa. E eu falei, nossa, não me lembra, minha mente está, nossa, não tô legal, eu tô esquecendo muito. Aí ele parou, me olhou firme nos olhos e falou assim, mas que você, se você quiser, eu te dou mente nova, eu te ajudo. Meu Deus. Aí eu falei, o quê? Eu te ajudo, te dou mente nova, eu te ajudo. Eu falei, não, não. Aí na hora minha ficha começou a cair. Eu falei, mente nova, me ajuda. Minha mente é ótima, querido. Eu falei, minha mente é ótima. É por isso que eu faço um monte de coisas que eu faço nos dias de hoje. Eu não preciso da sua ajuda. Uhum. E ali, naquela conversa ali, eu ali olhando para ele, não estava acreditando ainda. Eu falei, não é possível. Só pensando, eu tenho que falar com o pastor Rony, mas pastor Maico. Eu tenho que falar com eles. Eu encontrei o Lúcifer. Nem possível. A atmosfera naquele lugar estava outra. E aquele rapaz muito bem posturado, porque Satanás, o que ele tem de cuidado de mostrar beleza, ele tem de covardia. É porque ele sabe que o olhar do ser humano ele é muito voltado para isso Exatamente. e chama muita atenção, né? Então ele É, acaba usando essas exatamente. ferramentas, essas armas para É tentar verdade. lubridiar É e verdade. conseguir. Então ele pegou e fiquei assim analisando ele, e ele parado, mexendo nas coisas lá, de vez em quando olhava para mim. E aí de repente eu falei algo com ele, ele pegou e falou assim: "Qual que é o seu desejo? Meu Deus. Qual que é o seu desejo? Eu estou aqui para realizar todos eles, Meu Deus. para satisfazer todos os seus desejos. É só você me falar agora o que você quer." Aí eu falei, o quê? Falei, tá amarrado, queimado, em nome de Jesus. Não quero nada. Eu não quero nada, eu não preciso de nada, eu não tenho desejo. Falei com ele, eu tenho necessidade. E as minhas necessidades são supridas pelo meu Cristo. Ah, glória a Pelo Deus. meu Jesus. Eu não tenho desejo nenhum. Não precisa. Muito obrigada. Falei para ele. Aí você E ficou séria também, aí né? fiquei séria. Falei, não, agora eu tenho que firmar aqui, gente. É possível. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é uma, né, como nós usamos aqui em Minas, não é uma zoação. Não é.
ele numa posição de um agente, numa portaria, ele não estaria brincando. Falei com ele, você está brincando? Ele falou assim, eu não brinco com coisa séria. Sério para mim. Aí eu disse para ele, agora entendi, porque por isso que você é bonitão desse jeito, o próprio Lúcifer, capetão. Aí ele pegou e falou comigo assim, aí ficou calado. Falei, agora estou entendendo, por isso que você tem essa beleza assim diferenciada. É o próprio Lúcifer capetão, né? Entendi, agora entendi qual é a sua. Aí fiquei séria. Falei, nossa, agora pronto, começou. Se ele vir, agora eu só vou dar uma rajada nele. Pronto. Falei, agora já comecei a me preparar. Sai. Aí, de repente, ele pegou e falou, eu falei assim, então quer dizer que é você que... como que eu falei com ele? Quer dizer que é você que leva as pessoas à perdição, é você que faz o mal para as pessoas. Ele pegou e falou assim, não, ele olhou firme para mim e falou assim, não, eu não faço nada disso para elas. Eu simplesmente atendo o que elas querem. Eu sou reto e direto no que eu faço. Meu Deus. Forte. E ali, naquele momento, eu entreguei os pertences que eu tinha que entregar, peguei meu documento e saí de lá olhando para ele assim, e saí assim em outra dimensão, até meio tonta, pensando, o que foi isso? Sim, quando eu voltei lá de outras vezes, procurei com as agentes, procurei na portaria, falei a característica da pessoa, ninguém nunca viu essa pessoa. Meu Deus. Até a última vez que eu fui lá, né, porque eu tive a oportunidade de pregar muito lá dentro, né, para as detentas, de falar muito do evangelho para as detentas. Glória a Deus. De apresentar Cristo. Os nossos livros entraram lá, para a glória de Deus. Tivemos um tempo de fazer a obra lá. Nunca mais. Eu conversei com umas 3 agentes, e elas falaram, não existe essa pessoa aqui. Ficaram rindo, sabe? Não existe. Eu falei, gente, eu não estou louca. Eu conversei com ele mais de 40 minutos na portaria. Ele me ofereceu. Então, eu estava vivendo um momento de muita dor. Então, o Satanás ele vai vir justamente no seu momento de fragilidade, porque ele vai ver o que está dentro de você. Então, naquele momento de fragilidade, ali aparentemente parecia que Deus não estava comigo, não estava cuidando da minha família, sabe? Aparentemente. Então, foi o momento que ele achou que podia oferecer algo, porque de repente ele pensou, ela está com as emoções abaladas. Fragilizadas. Então, Satanás sempre vai vir em momentos assim. Mas ele veio justamente como Lúcifer. Então, nós achamos uma pessoa com o nome de Lúcifer. Bem-vindo a esse mundo real. Bem-vindo ao mundo real com a manifestação espiritual. Misericórdia, E deixa eu te falar, vamos falar sobre guerra noturna? Ataques espirituais durante a madrugada, pastora. Por que acontecem e como se proteger? Você falou que existe um demônio específico nessa área, né? Existe um principado, né, por nome de Hecate. Tem esse principado Hecate e tem também Melinói que trabalha dentro dessa mesma linha que eles trabalham. O Hecate trabalha noturno e diurno, que é aquele que Salmo 91 fala, sobre a seta que voa de dia e o terror noturno, tá? Então, a Hecate trabalha tanto ao meio-dia, quem já percebeu que você acorda, tá bem... Nós que temos a mente de Cristo e temos o capacete, nós hoje em dia nós conseguimos detectar, mas as pessoas, eu no passado, eu vivia muito isso, de acordar bem, daqui a pouco a atmosfera mudava toda, eu começava a ficar uma tristeza profunda. Esse espírito, ele lança frequência na mente, e a pessoa começa, então, a ter aquela sensação de que tem algo ruim acontecendo, que algo ruim vai acontecer, começa a ter a sensação de tristeza profunda, de depressão. Então, por que esses espíritos atacam dessa forma? Para gerar palavras. Ele ataca com a frequência, tá? A metade do dia, que é a viração do relógio, do sol, a viração do sol, que vira o sol. Então, é um portal onde ele ataca, e ele ataca a mente para formar palavras. Já percebeu que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio? Sim. Então, ele traz a frequência, a angústia, a dor, o medo, o pânico para gerar verbalização. Uma vez que a pessoa verbalizou, ele passa a ter direito de cumprir aquilo ali. Meu Deus. Porque a nossa boca tem o poder, né, o poder frequencial de manifestar as coisas. Deus criou luz,
em trevas. Se a gente fica falando de trevas, as trevas se manifestam. Se a gente reafirma a luz de Deus, a luz reina. Então, a frequência está na verbalização ou na ação. Então, eles trazem essa frequência, o espírito do meio-dia, que é Hecate, que traz, e noturno. E quando você observa noturnamente, você consegue ver os rastros desse espírito através de manifestações ao redor da sua casa. Meu Deus. Geralmente, quando esse espírito está passando na noite ali perto de você, eles vêm com aqueles cães espirituais, que são demônios em forma de cães, e ali os cachorros ficam alvoroçados. Os cachorros ficam todos alvoroçados. Então, toda vez que esse espírito está emitindo frequência noturnamente para perturbar a noite, para no outro dia, quando esse espírito lança frequência à noite, no outro dia a pessoa acorda muito irritada. Meu Deus. No outro dia, a pessoa ela não consegue dormir quando ele lança a frequência à noite, ela não tem um sono proveitoso, ela acorda cansada, ela acorda agitada, ela acorda com mau humor, ela acorda totalmente transtornada. Tem gente que fala assim, nossa, fulano quando acorda terrível, não pode nem conversar com ele. Às vezes tem a ver com a personalidade da pessoa, Sim. tá? Mas a maior parte de vezes tem a ver com uma batalha espiritual, com uma frequência que foi emitida à meia-noite, noturnamente, Meu Deus. para que essa pessoa no outro dia tenha comportamentos da forma que ela está sentindo. Uma pessoa que acorda agitada, ela vai brigar com as outras. Uma pessoa que acorda com angústia, ela vai procurar caminhos de morte, ou então vai querer fazer coisas para destruição própria. Então, assim, eles criam essa frequência. Então, esse espírito, que é um principado melinói, tem outros que vêm debaixo da frequência dele, que andam aqui na Terra, tá? Ele trabalha, assim, para gerar frequência nos humanos, para que os humanos tenham comportamento de forma à sua frequência. Se o humano tem esse comportamento, eles conseguem acessar a vida da pessoa e destruir não só ela, mas também a sua família. E pessoas que estão ao redor. Como se blindar? Salmo 91 vem ensinando como se blindar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Não temerei mal algum. Ali vai falando um passo a passo para que você venha estar protegido. Eu dou ordem aos anjos para que 1000 caia ao seu lado, 10.000 à sua direita. Sabe? E você não será atingido. Tem anjos na dispensação de Deus à disposição dos homens para guardar. Mas quais são os homens? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é qualquer um. Então, você que sofre esse tipo de batalha e tem essa percepção, você vai precisar de entrar debaixo do esconderijo do Altíssimo para descansar à sombra do Onipotente, acessar uma comunhão com Deus, pedir a Deus esse revestimento para Ele te esconder, esconder os seus e liberar esses anjos para guerrear a teu favor. Porque em batalha espiritual, algumas pessoas ficam falando assim, eu guerriei. Tem gente que chega para mim e fala, eu guerriei a noite toda, estou arrebentado. Eu hoje não guerreio mais. Você vai subindo de nível, você vai aprendendo como posicionar. No começo, tem pessoas que nem dormem, né? Fica a noite toda, ai, capeta, ai, demônio. Ai, peraí, gente, a noite foi feita para a gente dormir, para descansar. Se você ficar a noite toda brigando com o demônio, você está perdido. E os anjos são para quê? Não cansam, né? Não cansam. Aí eles sugam a sua energia, né? A sua energia vital. Você no outro dia está arrebentado e assumindo uma postura. Fica igualzinho uma mulher que faz o papel do marido. Igualzinho uma disfunção no lar. A mulher que faz o papel do marido, o marido fica tranquilo e a mulher fica lá estressada, falando pelos cotovelos, brigando, porque ela está sobrecarregada. Então, se você entendeu que a Bíblia é para cumprir na sua vida, você vai entender que existe sentinelas, anjos, para trabalhar a teu favor. Então, tem uma guerra, existem momentos que você vai repreender, você vai fazer a sua parte. Mas a guerra permaneceu, a batalha permaneceu. Senhor, manda os anjos de guerra.
Senhor, manda, eu atuo muito assim, pedindo o seu anjo de fogo. Porque para não ficar repreendendo, já mete fogo logo nesses bichos aí e acaba com isso. Acabou, sabe? Resolveu o Chega, problema. resolveu o problema. O anjo de fogo. Existem anjos para cada função, para cada situação. Existe o anjo da alegria. Então, assim, existem anjos para. Você vê que Daniel estava ali em uma situação, em Daniel 10, e precisou, veio um anjo mensageiro, mas precisou um anjo de guerra. É isso. Então, existem anjos para todo tipo de situação. A Bíblia só não menciona todos eles, porque a Bíblia é bem específica no tratado conosco, naquilo que ela quis trazer, que Deus quis trazer para as nossas vidas. Mas existem anjos de várias patentes Sim. para todo tipo de situação. Como nós falamos da outra vez que eu estive aqui dos portais dimensionais, onde tem, né, que são os 4 cardeais, tem principados regendo, mas também tem os guardiões, anjos que tomam conta, são os anjos que guardam a nível terra, toma conta dos humanos no campo terra, os anjos que guardam no campo dos ventos. Já pensou se tivesse só principado para fazer os ventos? Pô, não existia mais humano. Não existiria mais humano. Então, existe aí anjos guardiões para cuidar. Então, de 100%, apenas uma porcentagem pequena que Satanás consegue reger sobre a humanidade. Pequena, pequena, porque a maior parte continua no governo do Altíssimo Deus. Glória a Deus. Falando sobre legalidade, quais portas mais comuns abrem brechas sem as pessoas perceberem? Que você, ao decorrer da sua caminhada, você conseguiu perceber? Verbalização. Meu Deus. Boca. Por isso que temos 2 ouvidos, para falar menos e ouvir mais. A mente, ela é um campo de batalha, mas ela é muito inteligente. O problema é que as pessoas não pensam para falar. As pessoas são muito, ouviu, são muito precisas na resposta. Então, a gente precisa de analisar o contexto para pensar, para falar. Então, Precipitação, né? a porta que mais abre brecha, o acesso de maior brecha é a verbalização, boca. Tá? Tem as atitudes, mas normalmente é boca. O que os demônios fazem? Tem pessoas que falam, tudo seu é demônio. Não, nós precisamos entender a ação do inimigo para a gente aprender a defensiva, a defesa. Nós não precisamos de viver pensando em demônio. Eu não vivo pensando em demônio. Eu não vivo pensando em demônio. Ele não faz parte do meu contexto de vida. Meu contexto de vida é Cristo. É isso aí. Meu contexto de vida é Cristo. Porém, eu preciso de alertar as pessoas porque ele é oportunista. E eu sei como ele é oportunista porque ele me usou como escravo e Cristo me tirou de lá. Então, minha obrigação é alertar. Então, as pessoas precisam de pensar para falar. Eu gosto de falar muito algo que eu aprendi com Paul Yong-Shu, aquele pastor coreano maravilhoso, sabe? Ele falou uma vez que ele viu uma senhora falando assim: estou morta de fome. Olha isso. Meu Deus. Estou morta de cansada. Então, as palavras trazem para a gente aquilo que está ressoando a frequência. Então, a maior brecha, a maior porta, principalmente dessa geração, são as palavras. Porque as pessoas estão correndo tanto, elas não estão tendo tempo nem para pensar, para falar. Então, essa correria, essa tecnologia que tudo é muito fast food, então é tudo muito rápido, é tudo muito para hoje, é tudo muito para ontem. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho muito negócios e tá. Então veio algo, opa, não tenho tempo para parar para pensar. Então eu já dou uma resposta logo. Então tem resposta que é uma afirmativa para que o adversário entre. Como ele estuda o ser humano, como Satanás ele é inteligente e não sábio, ele estuda a humanidade, então ele já sabe em que pontos, quais pontos. Porque se pegar um cristão e ele vai falar assim, eu vou entrar na vida desse cristão. O cristão já sabe quem é Satanás. Ele já sabe que é um Satanás disfarçado de anjo de luz. Então o cristão ele vai vigiar. Porém, o adversário ele usa outra estratégia. Qual que é a estratégia?
Verbalização. Uau. Então, eu vou usar uma verbalização dele para eu conseguir acessá-lo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, porém Satanás ao derredor, buscando uma brecha para quê? Para nos tragar. Então, já que na vida dele eu não posso usar coisas que vou acessá-lo e destruí-lo, então eu vou criar situações ao redor para fazê-lo professar. Então, quando eu faço ele professar, né, declarar, eu consigo entrar e bagunçar o parquinho, Meu Deus. botar fogo no parquinho. Então, nós precisamos de pensar. Eu vi uma situação, tem pessoas que saem no trânsito e ali está agitado o trânsito, o dia está agitado. Essa pessoa olhou a agitação. Alguém ali fechou, xingou. Se essa pessoa liberou uma palavra de palavrão, Abriu o break. Abriu. Ai, mas tem que viver santo. Não, nós somos santos como Deus é santo. Verdade. Então, nós precisamos de vigiar, porque não é sobre Deus te condenar, é sobre você dar ocasião para o adversário. Então, liberou um palavrão, pronto, você já abriu a brecha para que ele acesse. Liberou dentro de casa, abriu brecha para que ele acesse. Ah, tá, mas aí o trânsito está um caos. De repente, eu estou vigiando, não vou liberar uma palavra para que ele me acesse no sentido de palavrão. Mas eu vou dizer, nossa, mas olha só que droga, tá tudo dando errado para mim hoje. Meu Deus. Pronto, gente. Vai piorar mais ainda. Hoje o dia não tá bom para mim, tá dando tudo errado. Então aquela palavra, ela tem uma carga de frequência, aqueles espíritos vão pegar aquilo ali e vão criar lá à frente algo maior que vai dar mais errado. Gente, eu vivi uma experiência, deixa eu contar aqui para vocês, Claro, eu posso rapidinho? Quando eu fui fazer a autoescola, no meu segundo exame, eu já tinha orado, pedido a Deus, porque eu sou muito assim, né? 380 com 680, liga lá na tomada e já vai. Eu falo com meu esposo, amor, eu falo uma frase, espero 2 frases rápidas, aí ele vai pensar para falar, eu falo, vamos embora, meu filho. Responde, anda logo, eu sou muito assim, né? Anda, amor, puxa vida, liga esse carro, vai. Eu quero que ele entra, liga e vai. Ele liga, pensa, olha aqui, eu falo, meu Deus do céu, vamos logo. Então, quando eu fui fazer meu segundo exame, eu tinha orado, falei, Deus, equilibra minhas emoções, me equilibra, me ajuda, Espírito Santo, tomei maracujina, e tinha uma palavra profética sobre a minha vida, e falei, dessa vez eu vou em frente, vai dar certo, né? Só que quando eu estava indo, eu senti frio, e eu gosto de usar muito roupa larga, né? Tinha um blusão de frio do meu filho, eu peguei a blusa dele de frio e vesti. Gente, fui para o exame. Aí liguei o carro bonitinho, estava indo, né? Os examinadores lá comigo, e eu confiante. Na hora que vai, bom dia. Eu falei, bom dia para vocês também, Deus abençoe, tá tudo bem. Não adianta fazer cara de mal, porque hoje a vitória é minha. Só que não. Só que não. Porque a gente precisa de vigiar. Porque, mas tudo diabo... Não, o inimigo luta contra os filhos da luz, sim, porque ele não Tempo quer que inteiro. avance. Ele não quer que avance. Quando chego lá, liguei o carro, né, saí bonitinho. De repente, gente, só que o que eu fiz? Na hora que eu entrei no carro, eu botei a blusa, eu vesti a blusa. Quando eu vesti a blusa, liguei o carro. Quando eu fui, estava vindo um ônibus à minha frente. Eu acelerei e enfiei para dentro do ônibus. Meu Deus. Bateu? Não chegou a bater, porque o examinador puxou o freio. Você tá louca? E eu assim, ó. Tipo, O que aconteceu? não, mas eu ia parar. Eu falei, você ia parar na frente do ônibus, chocando, né? Eu não consegui fazer o exame. Eu fiz tudo contrário. Meu Deus. Eu não entendi. Ele falou, pode descer, para aí, pode descer. Pau. Reprovado. Meu Deus. Tá? Sua estrutura não tá boa para pegar trânsito, não. Fui para casa cheia de indagações. Espírito Santo, o que aconteceu comigo? Não pode ser. Meu Deus, eu tinha certeza que eu ia ser aprovada nessa. Eu estava bem. Tirei a blusa de frio do meu filho e joguei em cima da minha cama. Quando eu olho, tinha uma caveira gigante, assim, ó. Meu Ó, Com o dedo assim para mim, e assim. você não viu? Com os olhos gigantes, com um sorrisão assim, ó. E assim para mim, assim, ó. Quando eu olhei, falei, você, desgraçado.
Foi você! Esse daí que realmente não disse- tem graça. Nossa, sem a graça! Acabou com o meu psicológico, assim, mexeu comigo. Eu fiquei, pastores, parece que não tem nada a ver, mas aquilo ali trouxe uma influência sobre mim. Sim, Eu fiquei meio perdida em algo que eu já sabia fazer. de E as pessoas confusão. falaram assim, ah lá, tá vendo? Não tem nada a ver. Gente, é sobre frequência espiritual. E eu repreendi, peguei a blusa, botei fogo, falei, não, que não. Então, assim, parece bobeira. Isso acontece todos os dias com as pessoas. E as pessoas ficam falando, ai, mas eu pedi Deus, por que, que não veio a vitória? Não sei o quê. O inimigo sabe, existem pessoas que não conhecem a Deus, elas vão triunfar até com a caveira, até na alma. Até na alma, tá cheio de caveira na alma, vai triunfar com isso. Por que, que vai triunfar? Porque o inimigo é estrategista. Ele vai deixar aquela pessoa ter certas vitórias, justamente para manter aquela pessoa nesse cativeiro. Exatamente. Meu Deus. Então, existem alguns pontos que a gente precisa de ficar atento. E é forte, né? São coisas que às vezes as pessoas elas acham que é bobeira, né? Mas É. tem um sentido muito, muito, muito grande. Pode falar? A Bíblia É, diz que nós temos que ser prudentes, né? Como a serpente. exatamente. Se você tem um olhar espiritual, atento, você não precisa andar com medo. Só com ligado. Então, eu realmente dormi no ponto ali e perdi um exame porque não vigiei. Porque Exatamente. contra mim havia uma luta muito grande, contra você que tem uma luta muito grande, você tem que vigiar dobrado. Você é um soldado. Exatamente. Pastor, a gente sabe que você escreveu alguns livros. Sim. Falamos sobre dois, mas não falamos sobre esse. Gostaria que você falasse a história dele. Sim. Lançamento, né? Isso, é o último lançamento, né? Esse aqui, queridos, A Dor que Sinto, está aqui com a liderança da doutora Felisbela. Esse aqui é uma antologia, onde tem várias coautoras, vários coautores, tá? Esse livro, A Dor que Sinto, são experiências, histórias reais de muitas empresárias que viveram e compartilham nessa obra aqui, que está maravilhosa. Foi o meu último lançamento, tá? Que eu participei dessa coautoria. E está fantástico porque são experiências de mulheres empreendedoras, mas que são mulheres e viveram na pele dores que sangraram. E aqui conta a história delas, a real história delas de superação. Como conseguiram superar, como conseguiram ser mulheres hoje formadas, mulheres hoje de referência e de influência. Porque muitas das vezes na nossa vida a gente passa por processos e situações que, se você for olhar o contexto físico, é para ser morte. Porém, você vai determinar com Cristo na sua vida aonde você vai chegar. Se de fato você vai deixar a situação te matar ou se você vai lutar para virar essa página na sua vida e pegar essa experiência para ajudar pessoas. Então, esse livro fala sobre essa experiência de muitas empresárias, muitas mulheres que viveram na pele o abandono, o maus trato, o abuso sexual, enfim. E hoje contam as histórias para a superação de muitas mulheres, para dizer para muitas famílias que se eu conseguir, você consegue também. Isso é forte. Pastor, deixe suas redes sociais, onde as pessoas conseguem te achar. Ok. Instagram, né? @EllenCristiano, são as nossas redes sociais. Lá na bio do Instagram nós temos o número de contato, que é o 319-9692-4584, 319-9692-4584, que é o número do meu suporte, onde nós temos ali nossas secretárias que fazem os agendamentos. Nós temos também na bio do nosso Instagram os links ali para adquirir os livros, tá? Pela Hotmart. E temos o contato para você adquirir o livro físico, tá bom? Agendas, todos está nesse número que eu passei aqui. E o Instagram, @EllenCristiano. Pastora, sempre é um grande prazer te receber aqui. A gente sabe da essência que você carrega, do testemunho forte que o Senhor tem te levado para contar aí em toda a nação. Sei que tinha muito mais histórias, muito mais coisas para contar, mas a gente pode combinar uma outra data para você vir e finalizar tudo aquilo que você precisa falar.
que a gente sabe que é para edificação Amém. e para glorificar o nome do Senhor. Gostaria realmente de agradecer você por ter nos honrado com a tua presença. Amém. Pra gente, né? Eu, meu esposo, nossa família, nós ficamos lisonjeados com a grandeza de Deus em nos conectar com pessoas como vocês. Amém. Tá? Pra gente é um prazer muito grande. Sempre vai ser um prazer, porque eu sei da seriedade do GJCast, Amém. da vida de vocês. Deus abençoe cada vez mais e com toda certeza, vocês estão indo pro exterior. Glória a Deus. Recebemos em nome de Jesus. E o nosso dilema aqui, né, que a gente fala, né? Existem pessoas que você conhece, mas existem pessoas que o céu te apresenta. E vocês são essas conexões divinas que o Senhor nos conectou. Amém. E eu tenho certeza que você que for até o final vai ser edificado por esse conteúdo. Você que não viu a parte 1, não viu a parte 2, vá lá, veja, que tá também incrível. Vou deixar aqui um link aqui para vocês ir lá direto e ver, né, essa história fenomenal que o Senhor fez através da vida da nossa pastora Ellen, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Né, Rony? Bora? Exatamente. Bora pegar essa? Bora. Joga na central aí, produção. E o Pega Essa de hoje é um Pega Essa que realmente faz todo sentido. Eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção. Quando não fechamos a porta do pecado, abrimos uma cova para quem está perto de nós. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. Pega Pastora. essa. Eita glória! Igualmente. E você que for até o final, Deus clica aqui, ó, abençoe. no próximo vídeo. Te esperamos lá. Uh! Só clicar aqui do lado, vem? E venha ser edificado pelos conteúdos. Clica aqui, ó. Amém. Deus abençoe. E aí, gostou? Deixe seu like.